Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi por 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Pessoal, estamos lendo um livro aqui, A Doutrina Bíblica dos Anjos, o estudo sobre a natureza e o ofício dos seres celestiais, escrito por Severino Pedro da Silva. Esse vídeo nós vamos falar sobre anjos, sua origem, Esse é o parte 3, beleza? Vamos lá então. Os anjos são os filhos do Eterno numa condição original, visto que o Eterno os criou. Gênesis capítulo 1, verso 31, Gênesis capítulo 2, verso 1, Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1, Jó capítulo 38, verso 7, Salmos 29, capítulo 1, Salmo capítulo 89, verso 6 e Colossenses capítulo 1, verso 16. Os anjos são chamados filhos do Eterno, porque são uma criação separada ou distinta de todas as outras criaturas. O primeiro homem, Adão, podia também ser chamado filho do Eterno, no mesmo sentido que foram chamados os anjos, porque o Eterno o criou numa condição original. Lucas capítulo 3, verso 38. Observe bem a frase na genealogia do Senhor, onde expressa o significado do pensamento. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava-se filho do Eterno. Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão filho, e aí vai continuando, filho do Eterno. Lucas capítulo 3, verso 23 e 38, em Gênesis capítulo 6, verso 2 e verso 4, ocorre a expressão enigmática, filhos do Eterno, que o Dr. Bulling, em seu rótulo, Anjos do Eterno, porém, para nós, de acordo com o que falou o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 22, verso 30, em Lucas capítulo 20, verso 35 e 36, respectivamente, esta maneira de interpretação do Dr. Bulling não se conduta com o argumento e pensamento principal das Escrituras. A Bíblia afirma que os anjos, como os homens, foram criados pelo Eterno, por cuja razão é evidente que tenha no Eterno a sua origem. Houve um tempo em que não existia, na verdade, havia somente o Eterno, e Yahushua, no caso Jesus, e o Espírito do Santo. Na terminologia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, às vezes os anjos são chamados de filhos do Eterno, enquanto que os homens foram chamados de servos do Eterno. No Novo Testamento, porém, isto foi invertido. Os anjos são chamados de servos ou conservos, dependendo do contexto, e os cristãos filhos. Aí está em Jó capítulo 1, verso 6, Jó capítulo 2, verso 1, Jó capítulo 38, verso 7. E já no Novo Testamento, João capítulo 1, verso 12, Apocalipse capítulo 22, verso 9, para trazer esse entendimento. Mas, evidentemente, esse título de servo e filho pode ser aplicado aos homens e aos anjos, em qualquer época, passado, atual ou futura. Em várias partes das Escrituras, os anjos são apresentados como participantes da adoração,
do louvor e do serviço prestado ao Eterno. Vê a ilustração disso em Daniel capítulo 7, verso 10, onde milhares de anjos se encontram na presença do Eterno, milhares de anjos no caso, né, para cultuá-lo e servi-lo. E nos Salmos, onde o Espírito do Eterno os proclama para que prorrompam em louvores. Salmos capítulo 103, verso 20, Salmos 148, verso 2. O ministério dos anjos bons é variado, diz respeito à santa obra e à adoração do Eterno, bem como o serviço de ajuda a favor dos homens. Com respeito à sua filiação, alguns expositores defendem que a expressão de Gênesis capítulo 6, verso 2, que se encontra comentada no capítulo 2 deste livro, com o título de Filhos do Eterno, é explicada em todo o Antigo Testamento, apenas para os anjos. Mas a declaração de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 30, afasta esta forma restrita de interpretação. Mais adiante, no mesmo livro, numa exposição detalhada de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, o Dr. Birling diz o seguinte, em referência a Gênesis capítulo 6, verso 2. O propósito de Satã era frustrar o conselho do Eterno predito em Gênesis capítulo 3, verso 15, degenerando a raça humana, pelo qual a semente da mulher, no caso o Messias, havia de vir ao mundo. Assim, essa tentativa foi corromper e destruir a humanidade. Esta destruição seria, segundo ele, através do ajuntamento ilícito de seres angelicais, com as filhas dos homens. Mas é evidente que na passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 19, e 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, os personagens ali não devem ser anjos, e sim homens. Portanto, não foram os anjos. Então aqui, terminamos essa parte aqui, mas é interessante. Existe de fato essa teoria de que os anjos tiveram relação com as mulheres, com as filhas dos homens. Por isso que o Eterno soltou o dilúvio, e aí o dilúvio matou todas as espécies, tanto os híbridos que nasceram, das filhas dos homens com os anjos, nasceram seres híbridos, muito fortes. E essa teoria que eu estou falando aqui surgiu depois do dilúvio, que matou toda a espécie ali, surgiu os espíritos imundos, porque os espíritos desses seres não vieram do Eterno, então eles ficaram vagando pela terra, então aí por isso que eles entram em pessoas, que não têm a proteção do Eterno, o Eterno permite ele agir. E agiu lá no Gadareno, você vê nos evangelhos eles atuando, colocando doenças, enfermidades em várias pessoas. Então foram os espíritos desses seres híbridos, que entraram, para poder estar tumultuando ali, principalmente aquelas pessoas que não têm a proteção do Eterno. Beleza? Isso é uma teoria. Eu acho bastante positivo, até mesmo para a gente compreender de onde veio os espíritos imundos, que você vê atuando ali, principalmente no ministério de Jesus. E está também atuando nos dias atuais, beleza? Então fique na paz, que o Eterno possa estar nos abençoando, e um abraço do irmão Alex.